Olá, o meu nome é Magda Baeta, sou psicóloga, gestalt terapeuta e especialista em orientação profissional. E venho através desse vídeo trazer para você informações importantíssimas a respeito do trabalho de um orientador profissional. Então vem comigo! A orientação profissional com adolescentes é um trabalho que exige de nós uma qualificação bem sistematizada. O que significa isso? O trabalho de orientação profissional não é simplesmente a aplicação de instrumentos e recursos que a gente chama de técnicas. Não se resume a só isso. Então, saber como aplicar essas técnicas, em que momento, com qual propósito, é fundamental. Buscar uma formação apropriada para exercer o trabalho de um orientador profissional é fundamental. A primeira questão que precisa ser levada em consideração é como está a minha identidade profissional. Para que eu ofereça um trabalho, colabore com o orientando, com o adolescente, para ele identificar como é que é fazer uma primeira escolha, tomar uma decisão a respeito da minha primeira escolha profissional, de que profissão eu quero seguir, ele precisa se reconectar com a identidade pessoal dele e buscar ferramentas e recursos para ele desenvolver a identidade profissional dele. Então, eu como orientadora profissional, preciso estar ciente de como está a minha identidade profissional. Eu tenho que ter isso claro para mim. Segundo ponto importante, fundamentar-se teoricamente. Dentro da Gestalt terapia, a gente tem alguns fundamentos da Gestalt que nos auxilia, que a gente faz esse casamento com o trabalho da orientação profissional. E a gente faz esse casamento levando em consideração os pressupostos teóricos do Rodolfo Boroslavski, que é um psicólogo argentino que introduziu esse trabalho de orientação profissional processual, de encontros. Ele foi psicanalista, ele já faleceu, e ele é o pai assim, da orientação profissional nesse modelo processual. Então, a gente tem como fazer esse casamento com alguns pressupostos teóricos da Gestalt terapia e alguns pressupostos teóricos do Rodolfo Boroslavski. Além disso, também temos outros autores, como Dulce Helena e Marilu, entre outros, que também trabalham com orientação profissional e que traz bastante contribuições e colaborações teóricas. Então, existe muito conteúdo teórico e muito aprendizado. Quando a gente busca uma formação que nos sustenta, a gente vai buscar uma formação também que vai nos ensinar que tipo de técnicas que a gente vai aplicar, como é que organiza essas técnicas. Então a gente tem um enquadre do trabalho que contempla, no primeiro momento, saber que critérios que eu preciso estabelecer para atuar como orientador profissional, que critérios são esses, que etapas eu preciso seguir na aplicação dessas técnicas e modelos de entrevista inicial que são específicas. Por exemplo, temos modelos específicos para fazer trabalhos de orientação profissional com adolescente em grupo e individual. Um outro aspecto super importante para o trabalho de um orientador profissional é se apropriar do conhecimento do desenvolvimento da adolescência. Então a gente tem um desenvolvimento cerebral específico nessa faixa etária que vai contribuir, que vai atuar diretamente no desenvolvimento intelectual e emocional do adolescente. Então buscar essas informações é super importante. Além disso, como que a gente faz para orientar essa família? De que maneira que eu vou contribuir e colaborar no atendimento com essa família para fazer jus ao meu trabalho, para que a gente traga uma eficiência no trabalho final de orientação profissional com esse adolescente. Então, se preparar com qualidade para atuar como orientador profissional é de suma importância. Mais uma vez, eu insisto e eu não paro de apertar a mesma tecla. Orientação profissional não é aplicação de técnicas, é muito mais do que isso. E vamos ver daqui a pouquinho que eu vou falar um pouco mais a respeito desse trabalho como um todo, o que contempla esse trabalho de uma maneira mais genérica. Um outro ponto fundamental é entender que para se fazer um trabalho de orientação profissional, acompanhar o adolescente nessa primeira escolha, a gente precisa estar aqui internalizado de que não temos esta resposta. A resposta está no outro.
O adolescente ele tem plenas condições de acessar ele mesmo, de se reconectar com a identidade pessoal dele e trazer à luz para ele mesmo, assim, ficar claro para ele que tipo de profissões, que tipo de atividades ocupacionais, o que ele quer para ele, para desenvolver a carreira dele. E a gente vai, através desse trabalho específico, né, favorecer essa resposta para o adolescente. Ela não está em nós. As técnicas, elas não têm o poder de trazer essa resposta e orientar, você deve seguir isso. Não, as técnicas, elas são recursos que vão trazer conteúdos para que a gente construa junto com o adolescente essa resposta, que a gente construa junto com ele esse entendimento, né, da dúvida que ele tem de que profissão ele vai seguir na vida dele. Esse esquema aqui, ele resume o trabalho de um orientador profissional. Esse esquema eu já tenho trabalhado com ele já tem um tempinho, fui eu que desenvolvi, e hoje, agora, nessa turma nova, agora de 2019.1, eu estou oferecendo aqui na minha apostila, né? Eu estou divulgando, né, esse esquema. Então ele fala exatamente a importância do trabalho de um orientador profissional, que precisa respeitar esse triângulo aqui, né? Respeitar esse esqueminha que está aqui. Né? Que temos na base do triângulo, por um lado, a nossa subjetividade, a pessoa que a gente é, né? O que contempla tudo que diz respeito ao eu. Do outro lado, a gente tem o mundo do trabalho, as atividades ocupacionais que contemplam as profissões, etc. E que precisa ter, né, um caminho de ida e volta, e que isso a gente vai fazendo ao longo do tempo, e que os adolescentes, eles são levados a pensar só nisso daqui. E aqui fica o nosso estado de sobrevivência. Eu vou trabalhar para ganhar dinheiro. E por que ganhar dinheiro? Porque eu tenho que pagar a conta. E fica assim, preso aqui. E aí o que a gente vê, a gente vem percebendo, que a gente vem vivenciando, inclusive muitas vezes em nós próprios, né? Esse impasse que fica aqui, isso aqui é muito básico, isso aqui é muito de sobrevivência. Eu fico sempre... O que é uma atitude de sobrevivência? É uma atitude de estado de alerta o tempo todo. E, na verdade, exercer uma profissão, na verdade, estar envolvido numa atividade ocupacional, quer seja ela remunerada ou não, é muito mais do que simplesmente pensar, né, o que o mundo do trabalho me oferece, que tipo de instrumentos o meu eu tem, né, para poder fazer esse casamento, e aí vou receber um dinheiro para pagar a conta e sobreviver. A orientação profissional não é isso. E isso não é viver. A orientação profissional é muito mais. O trabalho de um orientador profissional, ele precisa fazer com que o orientando, ele perceba que existe esse tripé e que a gente tem que olhar para eles. Existem instrumentos que vão, ao mesmo tempo, que explorar bastante autoconhecimento, porque vai trazer à tona um pouco, né, de características pessoais que eu tenho, tanto que eu me considero que são minhas habilidades quanto minhas dificuldades, quem eu sou eu, né, as características de personalidade que eu tenho, né, que eu preciso aprender a identificar, quais são os meus interesses. Interesses é diferente de trabalho. Por exemplo, nem tudo que me interessa eu vou trabalhar com isso. E os adolescentes, eles não sabem disso. Os pais, muito menos. É muito importante trazer isso para o trabalho da orientação profissional. Além de interesses, quais são as minhas vocações, as minhas aptidões, os meus talentos, os meus valores, que valores eu tenho? Tudo isso implica e está contemplado dentro do eu, do subjetivo. Por um outro lado, a gente tem o mundo do trabalho que nos oferece diversas atividades ocupacionais e que está em constante transformação, assim como eu também me transformo. Meus interesses mudam, muitas vezes minhas habilidades se desenvolvem, outras eu perco aquele interesse, e valores que muitas vezes eu carrego que não são meus e eu vou e me conecto com aqueles que são meus, enfim. Existem transformações dos dois lados e precisa ter sempre esse trabalho de olhar para essas coisas. Então, atividade profissional, profissão. Profissão é o ato de professar. Professar significa exercer um ofício. Então, que tipo de atividade ocupacional eu me interesso, ou eu quero, ou está ligado à minha pessoa, que tem a ver comigo, que tem a minha cara, que é muitas vezes, qual é a cara da sua profissão, que cara tem a sua profissão?
O que eu vou ser quando crescer? Tá tudo contemplado aqui. Então existem atividades ocupacionais que têm muito mais a ver comigo. E não é às vezes só uma não, existem várias, né? E aí, exercer um ofício exige uma qualificação, exige uma instrumentalização, exige buscar informações. E tem das mais simples às mais complexas. Então esse caminho que começa na adolescência, que se começa a pensar na adolescência, ele se chama carreira. Então, como eu desenvolvo a minha carreira? Desde o primeiro momento que eu faço a minha primeira escolha, que é na adolescência. E, aliado a isso, eu não posso esquecer que todos nós temos um propósito de vida, que a gente tem uma missão para cumprir. Tem algo que brilha os nossos olhos, tem algo que faz o nosso coração bater, tem algo que dá, me desculpe o termo, um tesão enorme e que eu sou capaz de fazer, inclusive até gratuito. Tem algo que é muito genérico, que é muito grande. Qual é a tua missão de vida, Magda? Qual é o teu propósito de vida, Magda? O meu propósito de vida é fazer a diferença na vida do outro, para que o outro ele traga, né, claro para ele, na consciência dele, que ele seja ciente de qual é o propósito de vida dele. Só que esse propósito de vida que eu tenho, eu exerço na minha clínica, eu exerço como orientadora profissional, com adolescente, com adulto, com aposentado, eu exerço numa palestra que eu dou, eu exerço numa aula que eu ministro, eu exerço o tempo todo, eu exerço no bate-papo muitas vezes, né? Não dando uma de psicóloga, mas fazendo perguntas, às vezes, na minha família. Sem querer eu percebo que eu tô fazendo aquilo, que eu tô exercendo o meu propósito de vida, né? E isso é o nosso trabalho como orientador profissional. Levar o nosso adolescente a conhecer que existe isso daqui e quais são os meios, os recursos, as ferramentas que ele tem para ele começar a parar para pensar no desenvolvimento da identidade profissional dele, que começa acessando qual é a identidade pessoal. Então é um trabalho muito complexo, é um trabalho muito bonito, é um trabalho que exige da gente um esforço e uma preparação muito grande. Não é simplesmente aplicar técnicas, ok? E aí, voltando, da mesma maneira que temos técnicas que nos auxiliam a trazer conteúdos para desvendar essa identidade pessoal, esse subjetivo, também temos técnicas que auxiliam, que colaboram com o explorar desse mundo ocupacional, que são as técnicas de profissões, enfim, tem várias. E aí, essa exploração, a gente vai fazendo esse casamento, assim como temos técnicas e recursos que fazem com que a gente reflita e acesse o nosso propósito de vida, ou pelo menos chegue próximo a essas respostas, né? A gente vai muitas vezes na contramão do que a gente vê, do que a gente vivencia e experimenta no próprio mundo da educação, no próprio mundo da nossa sociedade, né? Então é um trabalho que exige da gente, inclusive, romper, né, padrões e romper resistências, em trazer aprendizados, conhecimentos super importantes, né, para que a gente vá ajudar no desenvolvimento de seres humanos, de seres humanos mais cientes de si mesmo, de seres humanos mais conscientes das suas potencialidades e principalmente como colocar essas potencialidades no exercício profissional deles. Então, de uma maneira bem geral, esse é o trabalho de um orientador profissional que contempla esse tripé, tem a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3, elas falam entre elas, não tem como a gente aplicar um instrumento daqui, basicamente de autoconhecimento, sem falar desse todo o tempo inteiro. Então a gente está olhando para aquele sujeito ali como um todo, né, entrando, né, trazendo à tona algumas partes dele, alguns conteúdos específicos que diz respeito a alguns contextos específicos da vida dele, fazendo toda essa análise, toda essa reflexão, uma análise mesmo desse todo, para chegar a uma conclusão, pelo menos naquele momento, né? A orientação profissional, ela é um trabalho que tem início, meio e fim. Ela abre uma gestalt, fecha uma gestalt o tempo todo, em cada encontro, e aí ela vai ter uma gestalt final enorme, se a gente puder dizer assim, né? Que vai dar para ele uma resposta. Ele sai daquele lugar que ele estava e ele vai para um outro lugar. Talvez ele não tenha uma resposta específica de qual profissão, mas pelo menos bem próximo a isso. Então, assim, isso aqui é só eu trouxe para vocês terem uma ideia
para vocês contemplarem o que é o trabalho de um orientador profissional, como é importante a gente se qualificar e a gente buscar uma formação específica para isso. Quando a gente atende um adolescente na clínica, vocês vão ver que vão trazer demandas a respeito de escolha profissional. O que a gente precisa aprender, né, de intervenção que vai nos favorecer para talvez chegar a uma conclusão e tomar uma decisão se aquele adolescente com aquela demanda de profissão exige um trabalho de orientação profissional naquele momento ou se a continuação da terapia é o suficiente. E aí podemos até lançar mão de algumas técnicas para favorecer aquela questão ali na hora. E não necessariamente existe uma problemática vocacional por trás para ser explorada e principalmente ser, né, percebida e transformada. Ok? Então, discorremos um pouco a respeito do panorama geral do trabalho do orientador profissional, da orientação profissional. Falamos de 3 pontos importantes desse trabalho como um todo, deixando claro que o trabalho de orientação profissional, como eu tenho percebido aí fora e como as pessoas vêm falando dessa coisa, eu quero saber quais são as técnicas que eu me utilizo. A orientação profissional não é aplicação de técnicas. As técnicas são recursos que favorecem esses conteúdos vir à tona através das respostas que são dadas pelos orientandos, e o nosso trabalho é alinhavar todos esses conteúdos, trazendo à tona e colaborando para que o orientando, ele identifique onde está a problemática vocacional e ele possa caminhar sozinho depois. Ou ele vai resolver essa problemática vocacional, ou ela vai ficar mais clara, ela vai ter um nome. Ele sai daquele lugar do não saber e ele vai para o lugar de saber alguma coisa a mais, né? As possibilidades que existem, né? O que significa escolher uma profissão, dentre tantas outras informações importantes. E aí, uma coisa importante de vocês que trabalham com adolescentes, que vão começar a trabalhar com adolescentes e tem interesse em ser ator e que tem interesse em atuar como orientador profissional, é saber sobre o que é adolescência. Conhecer como funciona essa fase quando ela inicia, o que acontece no meio dela e quando ela finaliza, é super importante para um profissional que vai trabalhar com adolescente, quer seja na terapia, quer seja na orientação profissional. A diferença é que na orientação profissional você tem o início, meio e fim do trabalho. Dentro desse escopo todo do trabalho de OAP com adolescente, é importante aprender também, além de conteúdos que discorrem sobre o desenvolvimento cerebral nessa faixa etária, porque isso vai ser replicado no meu estado emocional, óbvio, né, e intelectual, no meu desenvolvimento intelectual e emocional. Então, as mudanças cerebrais que ocorrem nessa fase, nesse período, bem como o atendimento e o acompanhamento com a família do adolescente. É importante ter esse acompanhamento. Por quê? Porque eles precisam aprender, além desse conhecimento de como funciona o adolescente, também a gente poder acessar e entender como é o funcionamento dessa família e que tipo de contribuições, que tipo de dúvidas eu posso sanar, que tipo de contribuições eu posso dar para favorecer esse trabalho que a gente está ali exercendo. Então, que seja um trabalho de qualidade. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? O quanto é importante esses esclarecimentos, esses encontros esporádicos, eles não acontecem todas as semanas, pelo amor de Deus. Contemplar esses encontros dentro do processo de OAP. Primeira entrevista, geralmente a gente faz com os responsáveis, sim. E depois, ao longo do período de 3, 4 meses, pelo menos 1 ou 2 encontros vão precisar acontecer. Mesmo que seja uma demanda minha para esses pais ou desses pais para mim. Justamente para contribuir, colaborar nesse processo de autoconhecimento, de autopercepção, de reconexão consigo próprio, para saber como é que eu vou desenvolver a minha carreira. O que contempla desenvolver uma carreira, olhar para a minha identidade profissional e começar a construí-la. Recapitulando, o panorama geral da OAP, o que significa orientação profissional, quais são as importâncias, o que precisa ser conhecido e entendido como funciona a OAP,
que não é simplesmente aplicação de técnicas. Segundo, conhecer o desenvolvimento do adolescente, até para favorecer a ele o conhecimento dele mesmo, principalmente naquele momento das técnicas de autoconhecimento, e trazer isso para a família, ampliar esse conhecimento e favorecer esse trabalho do adolescente junto à família com esses encontros extras. Ok? Vamos falar um pouquinho agora como identificar um adolescente na terapia para um trabalho de orientação profissional. Isso é bem importante e não é muito assim fácil, mas também não é muito difícil. Como que a gente faz? A gente está atendendo um adolescente e aí esse adolescente ele vem com uma demanda de que está com dúvidas de escolher uma profissão. O que é importante a gente ter em mente? Primeiro, a gente tem que saber o que é o trabalho de orientação profissional. A gente tem que ter um mínimo de conhecimento do que é esse trabalho. E a gente tem que explicar para esse adolescente como funciona esse trabalho, como que ele é realizado, que ele segue etapas, que tem início, meio e fim, que ele é focado em técnicas específicas para trazer à tona o que está impedindo ele de tomar uma decisão, ou de conhecer, ou de saber que tipo de profissão tem mais a ver com ele, que tipo de carreira ele quer desenvolver, que tipo de atividade ocupacional ele tem interesse. Então é um trabalho específico. E aí, uma vez eu esclarecendo para esse meu cliente adolescente o que é um trabalho de orientação profissional, eu posso conversar com esses familiares, com esses responsáveis e começar a iniciar um trabalho de OP. Eu suspendo a terapia e começo um trabalho de OP. E passo esses 3 meses a 4 meses fazendo o trabalho de OP, que vai ter início, meio e fim. E depois eu dou continuidade ao processo terapêutico, né? E isso é super importante. Ou eu vou encaminhar para alguém, algum orientador profissional, fazer esse trabalho de orientação profissional. Mas precisa, depois que a gente explica para esse adolescente o que é um trabalho de orientação profissional, ele vai poder entrar em contato com essa demanda. E aí a gente vai poder entender, através do que ele der de resposta, se realmente é algo que está ali tendo como prioridade na vida dele. Se realmente isso está impactando ele no colégio, na amizade, com ele mesmo. Se escolher, né, ter uma certeza, ter um aprendizado de como tomar essa decisão, se fazer essa escolha é tão fundamental para ele naquele momento, isso está impactando ele em vários contextos da vida dele, inclusive dentro dele mesmo, de uma maneira que não é muito saudável, aí sim o trabalho de orientação profissional é o mais recomendado. E aí vocês, se forem orientadores profissionais, podem fazer esse trabalho, mas importante é delimitar as coisas. Tudo na vida tem um porquê, tudo na vida tem um motivo, os trabalhos não dão para misturar, não dá para fazer bagunça. Né? Tudo tem uma metodologia, tem um processo por trás, né? E isso é que é importante a gente saber se posicionar. Então, quando eu tenho dentro de mim a minha identidade profissional bem delimitada, fundamentada, eu tô bem aqui consciente e é claro para mim o que eu faço e como eu faço, eu vou saber me posicionar. Então, assim, ouvir esse adolescente com essa demanda de dúvidas sobre escolher, explicar para ele como funciona esse trabalho e dar a ele essa opção de escolher se realmente para ele é importante, né, parar um processo terapêutico para iniciar uma orientação profissional e depois continuar um processo terapêutico é fundamental. Então, saber diferenciar uma coisa da outra vai muito de informar, esclarecer, né, trazer a informação sistematizada como funciona, não é de qualquer jeito. É um trabalho específico, a gente precisa valorizar esse trabalho, a gente precisa entender que é um trabalho muito específico, não é terapia. Apesar de ter instrumentos e técnicas que aprofundam um pouco mais, que mergulham no autoconhecimento, não é terapia. Até porque quando você está atuando com as técnicas de autoconhecimento, em que surge um contexto terapêutico, você pode até fazer um parêntese, dar um suporte ali, mas aprofundar tem que ser na terapia. Eu já tive vários orientandos que paravam, estavam fazendo terapia, vinham fazer orientação comigo, profissional, e aí paravam um encontro ali, um momento, para falar de um assunto terapêutico. E aí eu dava aquele suporte,
dava aquele acolhimento, e aqueles que estavam em processo terapêutico com um psicólogo, eu solicitava, né, e sugeria que levasse para aprofundar com o seu psicólogo, a psicóloga, né, com a sua terapeuta, e voltava para aquela técnica que eu estava ali, voltava para aquele contexto da OAP. Quando não estão fazendo terapia, né, e vem com esse contexto, eu faço exatamente igual. Eu sinalizo, acolho, né, dou suporte, porque isso é importante, e aí a gente dá continuidade ao trabalho de OAP, e aí fica a dica da necessidade de aprofundamento, de aprofundar essas questões pessoais, de cunho, né, muito pessoal, individual, para fazer um trabalho terapêutico. Quando a gente sabe o nosso lugar, eu sou psicóloga clínica e sou especialista em orientação profissional, eu faço as duas coisas, né? Quando a gente sabe como funciona o trabalho, quando a gente se qualifica, quando a gente se prepara de uma maneira decente, com qualidade, a gente sabe se posicionar, a gente sabe orientar, a gente sabe discernir, a gente sabe explicar, né, o que é uma coisa, quando começa uma coisa, quando termina outra, e não faz bagunça, né, e não faz essa loucura aí que eu fico vendo as pessoas fazerem, que me dá desespero. Então, eu só tenho a agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui passando para vocês essa informação, porque eu sou uma apaixonada pelo meu trabalho como psicóloga, como orientadora profissional, e estou aí aberta, né, mais uma vez aí para vocês me procurarem, e espero ter esclarecido a diferença entre o trabalho, onde começa um trabalho, onde termina o outro, né, mas que precisa ser delimitado, precisa ser. Eu tenho alguns exemplos também que eu falo muito no meu curso, de adultos, inclusive, que vieram para uma terapia, pararam a terapia, fizeram uma reorientação, depois voltaram à terapia novamente, e vice-versa. Né? E o que não falta é exemplo, mas o mais importante que eu quero deixar aqui para vocês nesse momento, nessa fala, é saber discernir, saber colocar as coisas nos lugares delas, né? Isso é muito importante. E agora eu finalizo esse vídeo, né, fazendo um pouco da propaganda a respeito do meu trabalho e do curso que eu ministro há 13 anos. O básico, que vai preparar você para fazer atendimentos de orientação profissional com adolescentes, e o avançado, que prepara você para fazer esse trabalho de orientação profissional, tanto com adolescente, quanto com jovens adultos e aposentados. Você recebe uma apostila, né, do curso, que tem tudo isso que eu falei, mais alguma coisa. Vocês recebem uma apostila de textos complementares, que são super importantes. A gente não trabalha texto no curso, mas eles são... Eu falo a respeito de todos eles, inclusive tem alguns que a gente se utiliza, que são de algumas técnicas específicas para complementar aquilo que vocês aprendem aqui. E recebem uma pastinha, aqui não tem nada, porque eu não tô com nenhuma pasta aqui, porque eu já distribuí, que vem aqui dentro, né? O cronograma, vem materiais extras que eu coloco aqui, existe um texto que a gente trabalha no primeiro dia de aula, bem como uma técnica específica para atuar com orientandos adultos, e que foi até eu que desenvolvi também, apresentei num congresso de Gestalt terapia, que eu gosto de aplicar no primeiro e segundo encontro com adultos, fora todos os materiais dos anexos, né, das técnicas que tem anexos, e que vocês vão vivenciar aqui, que eu aplico essas técnicas em vocês aqui no curso. Além disso, eu também entrego para vocês uma série de trabalhos de apresentação, tanto em PowerPoint, quanto por Word mesmo, de exemplos, palestras que eu ministro para adolescentes, falando sobre desenvolvimento de carreira, transição de carreira, modelos, né, de apresentação para você vender o seu trabalho como orientador profissional, modelos de apresentação para quando for desenvolver algum trabalho dentro de uma escola, de cartas para os responsáveis explicando como é o trabalho. Tudo isso eu ofereço além no curso de orientação profissional, além desse material todo, de toda a minha experiência, de toda a troca que a gente tem aqui, de toda a vivência que a gente tem aqui. Durante o curso inteiro, eu ofereço supervisão gratuita,
E também, após o término do curso, vocês ainda têm 6 meses de supervisão gratuita. É um curso bem dinâmico, é um curso vivencial, vocês passam pelo processo de orientação profissional praticamente, vivenciam ali esse processo, essa questão da orientação profissional como adultos, porque vocês aprendem na prática e vocês vão passar por todo o processo do início ao fim. Sou apaixonada pelo curso como ministra, sou apaixonada por esse trabalho e tenho um carinho muito grande e todo ano eu atualizo a apostila, eu trago informações novas, porque eu me atualizo, eu busco conhecer sempre cada vez coisas aí no mercado para poder agregar aqui no trabalho, né, até como psicóloga na clínica, como orientadora profissional também. Então, se você tiver interesse em aprofundar esse trabalho, desenvolver esse trabalho, venha fazer parte da próxima turma no segundo semestre. E pode me seguir lá no Instagram, pode me seguir no Facebook, pode acessar o meu site e conhecer um pouco mais aprofundado o meu trabalho, como pode me mandar mensagem no WhatsApp, a gente pode conversar. Fiquem à vontade, espero ter sanado dúvidas, né? Espero ter contribuído aí com o conhecimento de vocês do que é o trabalho de orientação profissional com adolescente. E também, se quiserem, não fazer o curso, mas quiserem me perguntar alguma coisa, estou aqui disponível. E só tenho a agradecer. Muita gratidão.